Boa tarde. Daremos início agora à nossa sessão clínica 2 e nós somos o grupo 2, que é formado pela Caroline Morales, Carla Anastácio, Letícia Bogado, Lorena Matos, Maria Matos e Rayane Fernandes. E a nossa sênior é a Evelyn Ferreira. Eu vou apresentar o nosso caso para vocês, que é uma paciente que ela foi para a UTI por conta de um AVE isquêmico de tronco encefálico. E ela está em protocolo para confirmar a morte encefálica. Ela deu início ao protocolo porque ela apresenta midrise paralítica e apresenta ausência de resposta motora supraespinal. É importante falar que quando a gente inicia esses protocolos, é necessário que toda a sedação dessa paciente seja tirada, porque aí ela pode ter alguns sintomas e estímulos que possam estar sendo causados pela sedação. E aí a gente não pode confirmar a morte encefálica. Para a gente diagnosticar a morte encefálica, é necessário que tenha 2 médicos que não façam parte da equipe de transplante, e sendo um deles com título de especialista, ou em neurologia ou em neurocirurgia. E esse paciente precisa ter alguns pré-requisitos para ser diagnosticado como morte encefálica, que ele precisa ser um paciente comatoso no ventilador mecânico e coma de causa conhecida, que é uma lesão estrutural irreversível. E a gente também precisa fazer alguns testes clínicos e os reflexos do tronco encefálico precisam estar ausentes. E também esse paciente tem que estar em apneia. E os testes realizados são reflexo pupilar à luz, reflexo corneano, reflexo vestibular, resposta à estimulação em área somática, reflexo óculocefálico e apneia. É necessário também que a gente espere 6 horas e repita os testes clínicos. Como potencial doadora, a paciente não apresenta nenhum problema, então sem contraindicações para doar órgãos ou tecidos. Deu início, então, à interação com a família e à manutenção dos sinais vitais. Assim que a paciente foi identificada como potencial doadora, precisamos realizar as notificações, que é obrigatória por lei, às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, ou às organizações de procura de órgãos responsáveis pelos hospitais. Nos achados clínicos, nós observamos, então, a estatura 1,6 centímetros, nenhum problema. O peso, 50 quilos, diagnosticado nenhum problema. A temperatura axilar, 34,7. Observamos, então, uma hipotermia. Na frequência cardíaca, foi observada 107 batimentos por minuto. Observamos, então, uma taquicardia. A frequência respiratória, 18 RPM, então nenhum problema. A PA foi observada em 186 versus 125 milímetros por mercúrio, observados, então, uma hipertensão. No débito urinário, foi avaliado 240 milímetros em 12 horas. Observamos, então, um problema de oligúria. Na glicemia, foi 188. Observamos, então, uma hiperglicemia, como no sódio, 151, uma hipernatremia, e no potássio, 5,2, nenhum problema. E alguns cuidados devem ser mantidos para essa potencial doadora no que diz respeito à hipotermia. O paciente com diagnóstico de morte encefálica, ele perde a capacidade de manter a temperatura corporal. Então, a equipe precisa se preocupar em fazer isso para manter a temperatura ideal. Há um protocolo que se faz em todos os pacientes com essa hipotermia, que é aquecer o ambiente, colocar lâmpada de calor, aquecer todos os gases que serão infundidos nessa paciente e colocar uma manta térmica também. Em casos mais graves, onde essa hipotermia aumente, há de se fazer um tratamento que ele vai desde uma irrigação gástrica com colônia com soluções de cristalóides aquecidas, ou a própria infusão de cristalóides em veia central, entre 150 e 200 ml, na temperatura de 43 graus Celsius. E no controle da hipertensão e taquicardia, os cuidados também devem ser conversados com a equipe médica, porque essa hipertensão se ela for sustentada, ou seja, se ela persistir por mais de 30 minutos, conforme o protocolo, deverá haver a necessidade de prescrição medicamentosa, que pode ser vasodilatador, beta-bloqueador, e a enfermagem fará a administração dessa medicação. Espera-se resolver a taquicardia controlando a hipertensão.
senão, junto à equipe médica, poderemos estar solicitando mais exames para investigar as causas dessa taquicardia, para poder ajustar o medicamento se necessário. E, por último, a gente precisa fazer um controle da hiperglicemia nesse paciente. Conforme prescrição médica, fazer insulina guiada por protocolo de 2 ml hora. Realizar procedimentos de acesso periférico ou central a cada 1 hora, até atingir a faixa-alvo. Depois de 3 glicemias consecutivas da faixa-alvo, monitorar de 2 em 2 horas. E após 12 horas seguidas com os valores estáveis na faixa-alvo, monitorar de 3 em 3 horas. A potencial doadora, ela está em oligúria. Então, para fazer o controle desse quadro, é preciso que o débito urinário seja monitorado a cada 2 horas e é também preciso que a gente faça o balanço hídrico dessa paciente, mensurando todo o volume de líquido que entra junto ao volume excretado por essa paciente, mensurando assim esse volume, para a gente saber se ela está retendo esse líquido ou se essa paciente está desidratada. Após analisar essas alterações, a gente conversa, né, com a equipe médica para saber se ela precisa que seja prescrito um diurético, e também esse diurético já ajudaria no controle da hipertensão arterial, ou se é preciso que a gente investigue se há algum caso de insuficiência renal. No controle da hipernatremia, a gente vê que o parâmetro dessa paciente não está muito acima do esperado, do normal. Porém, a gente tem que ficar muito atento na alteração desse desequilíbrio, porque ele pode mexer também no controle, nos parâmetros circulatórios e mexer no débito cardíaco desse paciente. Então, é necessário que se faça o cuidado para normalizar esse desequilíbrio, administrando água livre endovenosa em forma de solução glicosada a 5% ou solução salina a 0,45%. Também mantendo a infusão de cristalóide, caso haja associação de instabilidade hemodinâmica e hipernatremia. Ao administrar a solução glicosada 5%, se esse for o tratamento prescrito pelos médicos, é preciso que a gente analise os prós e contras desse tratamento, porque a nossa paciente ela está em um quadro de hiperglicemia, mesmo que esteja sendo tratado. Então, é importante que a gente converse se esse é realmente o melhor tratamento para a nossa paciente. Os diagnósticos que nós pensamos foram hiperglicemia, risco de desequilíbrio eletrolítico evidenciado por mecanismo de regulação comprometido, risco de perfusão tissular cardíaca diminuída evidenciado por hipertensão e risco de sangramento evidenciado por coagulopatia inerente. Aí, sobre o risco de sangramento evidenciado por coagulopatia inerente, a gente pensou porque nós vimos no livro de enfermagem e terapia intensiva que a hipotermia no potencial doador pode causar a coagulopatia. E aí, isso ocorre porque a hipotermia causa disfunção plaquetária, induz alterações fibrinolíticas, inativa fatores de coagulação temperatura dependente e gera anormalidades endoteliais. Aí, apesar dessa hipotermia ser grau leve, é importante se atentar, porque, segundo o Manual de Doações e Transplantes, o quadro de hipotermia avança rápido e sua reversão é difícil. A hipotermia pode gerar desequilíbrios hemodinâmicos e pode influenciar negativamente no teste clínico para diagnosticar morte encefálica, se ela continuar reduzindo e chegar a menos que 32 graus, já que ela reduz os reflexos do tronco encefálico, e aí causaria a dúvida se foi por conta da hipotermia ou se foi a morte encefálica. Sobre o risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, evidenciado por hipertensão,
nós pensamos que a pressão alta e a taquicardia reforçam esse diagnóstico, e isso porque a hipertensão no potencial doador pode estar ocorrendo devido a uma tempestade simpática. E aí, o que acontece? A fisiopatologia da morte encefálica nos mostra que a progressão da isquemia pelo tronco encefálico uma hora atinge o bulbo e isso interrompe a atividade vagal, desencadeando essa tempestade. Quando tem essa tempestade, há uma liberação de catecolaminas causando grande vasoconstrição. E aí essa vasoconstrição, além de aumentar a pressão e causar taquicardia, diminui também a oferta de oxigênio ao miocárdio, diminuindo então a perfusão tissular cardíaca. E sobre a hiperglicemia, a gente entende essa hiperglicemia quando a gente lembra que a secreção da insulina ocorre quando o sistema nervoso libera neurotransmissores via nervo vago, que no potencial doador tem a sua atividade interrompida devido à progressão da isquemia. E aí, com o comprometimento da secreção de insulina, a gente tem um aumento da glicose no sangue. E sobre a retenção, sobre o risco de desequilíbrio eletrolítico evidenciado por mecanismo de regulação comprometido, a gente achou esse diagnóstico através do dado dela de oligúria, que reforça esse diagnóstico. Sobre os cuidados básicos à nossa paciente potencial doadora, né? Nós, enquanto enfermeiros, temos uma resolução, que é a resolução do COFEM, essa número 611/2019, de 2019, que diz sobre a manutenção privativa do enfermeiro, e relacionado a esses cuidados, né, com as PDs. Entre eles, nós vamos ter a garantia acesso venoso para deixar preparado para uma reposição volêmica ou até mesmo uma coleta de sangue. Manter a ventilação mecânica, que essa é uma estratégia protetora, de acordo com o manual de rotina e o POP que a gente encontrou de uma equipe de captação de órgãos lá de Goiás, de 2018, que fala sobre esse volume inspiratório de 10 miligramas por quilo, ml por quilo. Outro cuidado também básico, né, quando nós, enquanto enfermeiros, devemos realizar com a nossa paciente, é realizar a gasometria arterial, periodicamente, manter a reposição de eletrólitos de acordo com a necessidade. Isso. Aí, o outro cuidado que nós devemos realizar também é realizar o suporte nutricional, como a nossa paciente ela já está em dieta enteral ou parenteral. Monitorar a glicemia capilar pelo menos a cada 6 horas. Realizar a gasometria arterial periodicamente, como já havia falado ali, e a proteção ocular com a gás umedecida nessa paciente. Esses que eu falei acima foram os cuidados privativos, a manutenção privativa do enfermeiro. Ele tem, de acordo com essa resolução do COFEM, porém existem outros cuidados também, além desses que são definidos pelo COFEM. Nós retiramos alguns, né, pensando enquanto enfermeiros, e utilizamos o protocolo do Hospital Universitário da Unifesp, onde fala sobre elevar a cabeceira da paciente, no caso, entre 30 e 45 graus, que já que ela tem ventilação mecânica, para evitar, assim, microaspiração do conteúdo gástrico, né, que ela tem, principalmente se como ela está em dieta enteral, elevar essa cabeceira. Outro cuidado seria realizar a mudança de decúbito a cada 2 horas, aspirar o tubo orotraqueal, se houver alguma secreção, manter também a pressão do balante do TOT entre 20 e 30 centímetros, entre de H2O, também realizar a cateterização arterial para monitorar a pressão arterial invasiva e também a cateterização vesical para o controle da diurese da nossa paciente. Nós também, durante o caso, levantamos alguns questionamentos. E um deles foi: a pressão alta da paciente, será que está ocorrendo devido a uma provável insuficiência renal aguda, já que ela está com oligúria? E aí nós fomos pesquisar e a gente descobriu que a insuficiência renal aguda ela pode ocorrer por alguns motivos no potencial doador, como choque, medicamentos nefrotóxicos, contrastes radiológicos e rabdomiólise. Não sabemos quais medicações essa paciente está tomando, nem sobre quais cuidados ela já foi exposta. Então, é necessário investigar.
E sobre a rabdomiólise, que chamou nossa atenção, já que ela significa degradação do tecido muscular, e nós estamos falando de uma paciente morte-encefálica, a gente viu que a depressão de ATP impede o relaxamento muscular, porque sem ele não há rompimento das pontes miosina e actina, que é o que promove a contração muscular. Quando isso acontece, o cálcio, que antes era sequestrado de volta para o retículo endoplasmático, ao ocorrer o relaxamento, passa a se acumular no meio intracelular. E aí esse acúmulo ativa enzimas que destroem componentes importantes da célula, como a membrana, por exemplo. E isso leva à morte das células musculares. A grande quantidade de lesão muscular leva à liberação de uma proteína chamada mioglobina, que ao cair na circulação e chegar aos rins, causa vasoconstrição renal, danificando então as suas funções e levando à insuficiência renal aguda. Com isso, a filtragem dos rins fica comprometida, levando ao acúmulo de volume, acúmulo de sódio, lembrando que a paciente ela está com leve alteração de sódio e causando também aumento da pressão arterial. Outro questionamento que também nós nos fizemos foi sobre a dieta desse paciente. De acordo com a Central de Transplante de Santa Catarina, foi feito um estudo onde deve ser mantida a dieta que já havia sido prescrita antes, se não houver nenhuma rejeição pelo paciente. E há também estudos que dizem que não há benefício nenhum. Então, nós ficamos com esse questionamento. De qualquer forma, o enfermeiro deve ressaltar que todos os cuidados ao potencial doador devem ser mantidos a partir do diagnóstico de morte encefálica até a captação dos órgãos. Essas são as nossas referências, e esse foi o nosso caso.